Meus irmãos, a paz do Senhor, é sempre uma alegria estarmos juntos e mais uma vez nós estamos aqui para o estudo de mais uma das nossas lições da Escola Dominical. Eu sou o pastor Anderson Silva e aqui na Academia de Pregadores é o lugar onde você encontra subsídios bíblicos e teológicos para ministrar a sua aula de forma sólida, no alicerce sólido da Palavra de Deus. Nós estamos estudando as nossas lições de escola dominical deste primeiro trimestre de 2016. Vamos para a segunda lição. Na semana passada estudamos a primeira lição e mais uma vez estamos juntos para a nossa segunda lição. Lição de número 2, do dia 10 de janeiro de 2016. O título da nossa lição é Sinais que antecedem a volta de Cristo. Alguns sinais ditos por Jesus. Jesus falou aos seus discípulos sobre alguns sinais que antecederiam a sua volta. E nós vamos tratar desses sinais aqui neste nosso estudo. O texto áureo da nossa lição está no Evangelho escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 24 e o versículo 3. O texto bíblico nos diz o seguinte: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? Os discípulos, como nós falamos na lição passada, havia uma curiosidade nos discípulos para saber sobre o final das coisas. E eles agora se aproximam de Jesus, procurando saber: Dize-nos, quando nos acontecerão estas coisas. Verdade prática, para que a igreja não seja apanhada de surpresa. Jesus revelou alguns sinais que devem anteceder a sua vinda, para que a igreja não seja apanhada de surpresa. Nós já falamos aqui na lição passada e eu quero repetir que na nossa visão, mais do que para que a igreja não seja apanhada de surpresa, quando Jesus revela alguns sinais da sua vinda, o Senhor está dando, na verdade, uma esperança. É como se o Senhor estivesse dizendo, para que a sua esperança se renove, para que você não perca a esperança. Porque quando nós falamos que esses sinais são ditos por Jesus, tão somente para que a igreja não seja apanhada de surpresa, fica parecendo que nós precisamos estar alertando, amedrontando as pessoas o tempo inteiro para que eles não sejam apanhados de surpresa. Mas esses sinais que são preditos por Jesus, eles vêm muito mais para renovar cotidianamente, dia após dia, a nossa esperança. Ponto central da nossa lição. Jesus falou a respeito dos sinais que antecederiam a sua segunda vinda. Jesus falou a respeito dos sinais que antecederiam a sua segunda vinda. Nós trataremos aqui. Já nós queremos tratar sobre essa questão da segunda vinda e do arrebatamento da igreja. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: mostrar os sinais que antecedem a volta de Jesus. Esse é o objetivo geral. Mostrar os sinais que antecedem, que prenunciam a volta de Jesus. E os objetivos específicos. Primeiro, que está ligado ao primeiro ponto, apresentar os sinais relacionados à vida da igreja. Segundo, relacionar os sinais do céu na vinda de Cristo. E terceiro, explicar que as guerras, conflitos e terremotos são sinais que acontecerão na terra antes da vinda de Cristo. Façamos a nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 24, dos versículos 3 ao 8 e dos versículos 11 ao versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos enganem. Porque muitos virão em meu nome dizendo:
Eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Meus queridos, o nosso comentarista coloca aqui que esses sinais são um alerta para a igreja. E eu vou repetir mais uma vez porque eu acredito que nós precisamos ter uma visão mais centrada, uma visão com um foco mais nítido do porquê Jesus disse todas essas coisas, todos esses tratados escatológicos, porque Jesus falou sobre esses sinais. Os sinais, eles são sem dúvida um alerta para a igreja, mas quando nós falamos que os sinais são um alerta, é como se a gente precisasse ficar alertando a igreja o tempo inteiro. Esses sinais, eles têm que gerar em nós esperança. O que nós queremos aqui durante esse trimestre é que, ainda que ninguém fale sobre a volta de Jesus durante alguns meses, ou dias, ou semanas, mas que essa seja uma esperança da sua alma, do seu coração, que isso esteja dentro do seu ser, que esse arrebatamento da igreja, que essa volta de Jesus fique cada vez mais viva dentro de você. E então, aí sim, nós teremos a esperança verdadeira, a esperança genuína de estar com Cristo. Permitam-me fazer uma consideração antes de entrarmos no assunto da lição, como nós já falamos, uma consideração pertinente. Nós estamos já estudando nesta segunda lição sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. Nós precisamos entender algo teológico sobre a volta de Jesus. Ao longo da história nós aprendemos sobre a volta de Jesus e muitos dos nossos ensinadores nos ensinaram sobre a primeira fase da segunda vinda e a segunda fase da segunda vinda. Na primeira fase da segunda vinda ocorrerá o arrebatamento da igreja e na segunda fase da segunda vinda a manifestação visível do Senhor, que será no final da grande tribulação. Teologicamente falando, entenda, teologicamente falando, não existe primeira fase da segunda vinda e segunda fase da segunda vinda. O arrebatamento da igreja, teologicamente falando, entenda bem isso, teologicamente falando, o arrebatamento, eu vou repetir, teologicamente falando, o arrebatamento da igreja não é a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja é um evento que acontecerá dentro deste plano de Deus, deste projeto salvífico, dentro deste projeto escatológico. A segunda vinda de Cristo não tem primeira fase e segunda fase da segunda vinda. A segunda vinda de Cristo estará ocorrendo realmente quando o Senhor vier e todo olho o verá. Nós estudaremos isso durante o nosso trimestre. Isso vai ocorrer no final da grande tribulação, quando o Senhor vier para livrar Israel do anticristo e das nações que se aliarem ao anticristo contra Israel. O Senhor vai livrar Israel e instituir o reino milenial. Entendamos então que o Senhor está falando de sinais que antecederiam a segunda vinda de Cristo, mas são sinais que antecederiam, na verdade, ao arrebatamento da igreja.
Tá ok? O arrebatamento da igreja é um fato dentro do projeto escatológico de Deus, que acontecerá dentro do seu tempo para arrancar a igreja desta terra, para tirar a igreja dessa terra, quando então se desencadeará vários outros fatos teológicos ou vários outros fatos escatológicos. Mas o arrebatamento da igreja não é a segunda vinda de Cristo, porque o Senhor, ele não virá nesta terra. Ele ficará nos ares e a igreja será levada ao encontro do Senhor nos ares pelo Espírito Santo. Tá ok? Que isso então fique muito claro durante as nossas demais lições. Sem dúvida, eu vou estar repetindo isso algumas vezes, mas a segunda vinda de Cristo se dará no final da grande tribulação para que o Senhor vença o anticristo e as nações que se aliarem a ele contra o povo de Deus, contra Israel. A igreja virá com o Senhor para guerrear contra o anticristo e o Senhor vai instaurar o reino milenial. Mas nós estudaremos nesse trimestre, então, sobre os sinais que antecedem este arrebatamento da igreja. A volta do Senhor, o arrebatamento da igreja, vamos ser então teológicos, o arrebatamento da igreja é iminente. Ele pode acontecer a qualquer momento. Baseado em que nós podemos afirmar que o arrebatamento da igreja é iminente? Baseado nesses fatos. Esses fatos preditos por Jesus, anunciados de forma profética pelo Senhor. Fatos estes que aconteceriam. E ao longo da história, eu repito o que eu disse no estudo da lição passada, nós precisamos fazer uma boa interpretação dos fatos para nós não sermos tentados a fixar datas para o arrebatamento da igreja ou sequer nós pensarmos que Jesus ainda vai demorar não sei quanto tempo para voltar, porque ainda precisa acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Por favor, tenhamos cuidado com isso. A volta de Jesus é iminente. A qualquer momento ele vem arrebatar a sua igreja. E nós podemos afirmar que a sua volta, ou sendo teológicos, como eu disse, que o arrebatamento da igreja é iminente a partir do momento que nós observamos esses fatos que foram preditos por Jesus e que estão, na verdade, já acontecendo. Então, o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre sinais na vida da igreja. Quais os sinais na vida da igreja que nos mostram que a igreja está prestes a ser arrebatada? Primeiro parágrafo deste primeiro ponto vai falar sobre os falsos cristos e falsos profetas. Um dos sinais da vinda de Cristo, um dos sinais do arrebatamento da igreja é verdadeiramente o surgimento dos falsos cristos e dos falsos profetas. Quais são, podemos dizer, não qual é, mas quais são algumas características desses falsos cristos e desses falsos profetas? Vejam só, eles costumam ter grande eloquência, costumam ter carisma e costumam ter boa argumentação. Há algum tempo atrás eu estava vendo uma reportagem, a reportagem estava sendo feita sobre um desses falsos cristos aqui na nossa nação, aqui no Brasil. E eu me lembro que o repórter estava entrevistando um homem, não me lembro o nome dele, mas quando colocaram na legendazinha o nome dele, colocou lá que ele era engenheiro. Quer dizer, alguém que estudou, que tem a mente aberta, um homem globalizado. E ele dizia, não, eu acredito que ele é o Cristo. Eu acredito que ele realmente, falando sobre esse falso Cristo que anda pelos estados da nossa federação, e aquele homem então dizia, não, eu creio realmente que ele é o Cristo. Eu comecei a pensar, meu Deus, como um homem inteligente, alguém que fez um curso superior, é lógico que tem muita gente inteligente que não fez curso superior, mas a gente entende que quem passa por um curso superior, ele costuma ouvir mestres lá na faculdade, doutores, e de alguma forma ele tem a mente um pouco mais aberta para perceber essas argumentações, essas falácias que algumas pessoas porventura possam levantar. Mas aquele homem, ele dizia com tanta certeza, com tanta convicção. É lógico que estão cegos, porque o Deus desse século cegou o entendimento deles, mas ele dizia com muita convicção. Por que essa convicção tão grande? Porque esses falsos cristos, eles têm muita eloquência, grande eloquência, têm carisma
e tem boa argumentação. Nós, porém, que temos o Espírito Santo na vida e que temos a convicção que o nosso Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e tem todo o poder nos céus e na terra, é o Cristo verdadeiro, não nos deixamos iludir, não somos ludibriados por esses falsos cristos. Então, um dos sinais na vida da igreja, os falsos cristos e os falsos profetas. Outro sinal, o segundo parágrafo aqui, na vida da igreja é a apostasia. O que é a apostasia? É o abandono premeditado e consciente da fé cristã. É negar a fé. Negar uma fé anteriormente declarada. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, ele vai falar dessa apostasia. Eu faço questão de ler o texto, mas ele vai falar dessa apostasia e deixar bem claro que esta apostasia é um fato muito pontual. A apostasia é pontual. O capítulo 6 da carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus vai falar sobre isso a partir do versículo 4. E ele nos diz o seguinte: preste atenção no que é a pessoa apostatar da fé. Carta aos Hebreus, capítulo 6, o versículo 4. A seguir diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. Preste atenção como o versículo 4 vai declarar, vai deixar claro um envolvimento dessa pessoa com Deus. Preste atenção como o versículo 4 vai deixar claro que aquele que consuma a apostasia, ele teve um grande envolvimento com Deus, grande envolvimento com o Espírito Santo. Preste atenção nisso, olha. É impossível que aqueles que, primeiro, uma vez foram iluminados, segundo, provaram do dom celestial, olha, terceiro, se tornaram participantes do Espírito, quarto, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. É impossível que essas pessoas, olha, ele diz assim, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Hebreus capítulo 6, dos versículos 4 ao versículo 6. Perceba que o escritor aos Hebreus está falando de alguém com grande aprofundamento espiritual, de alguém que teve intensa experiência com Deus. E a apostasia tem acontecido nos nossos dias. É lógico que não sou eu, não é você, não somos nós que vamos julgar as pessoas, que vamos falar para essas pessoas, que vamos condenar essas pessoas, mostrar essas pessoas se elas realmente se apostataram da fé ou não, mas a apostasia é um sinal da vinda de Cristo na vida da igreja. Muitas pessoas têm abandonado a fé porque foram enganadas. Meus queridos, que nós tenhamos cuidado, que a nossa vida seja uma vida realmente direcionada pelo Espírito Santo. Que a nossa vida seja uma vida onde o Espírito Santo tenha liberdade de atuar. Que nós tenhamos cada vez mais envolvimento com Deus através da pessoa bendita do Espírito Santo, para que nós não sejamos arrebatados por essas apostasias que vêm surgindo por aí, por essas falsas ideias, falsas ideologias que vêm surgindo e muitas vezes arrebatando pessoas que tiveram grande envolvimento com Deus, como é o caso desses que se apostatam da fé, que são descritos no capítulo 6 da carta aos Hebreus, do versículo 4 ao versículo 6. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, nos direcionando em todas as coisas. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Doutrinas de demônios. É um outro sinal do arrebatamento da igreja, um outro sinal que deixa claro que o arrebatamento da igreja é iminente, um sinal na vida da igreja. O que são essas doutrinas de demônios? É lógico que existem doutrinas de homens, doutrinas de demônios e doutrinas de Deus. As doutrinas de Deus são ortodoxas.
elas não mudam, usos e costumes mudam, ideologias mudam, mas as doutrinas não. As doutrinas de Deus, elas são duradouras. Doutrina, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando aqui no sentido lato, na essência da palavra, doutrina como ensino. As doutrinas de demônios deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar erros. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando e estão até legislando em favor do aborto, da homossexualidade, da disfunção familiar e de outros temas. Estão aceitando, dizendo, não, a nossa sociedade hoje é uma sociedade moderna. Nós precisamos mudar, remodelar os nossos pensamentos. Aquilo que é doutrinário não muda, meu querido. Aquilo que é doutrinado é perene, doutrinário é perene, é duradouro, é ortodoxo. E há uma estratégia de Satanás. Há uma estratégia de Satanás para deturpar as doutrinas de Deus. E nós precisamos, sobretudo, ter coragem para nos posicionar. Ter coragem para nos posicionar. Nós precisamos ter coragem para nos posicionar contra a prática do homossexualismo. Não é pecado, aliás, não é discriminação falar sobre isso. A nossa própria Constituição Federal nos garante a livre expressão da nossa fé. E eu quero deixar bem claro que, em momento algum, nós estamos aqui para ferir as pessoas que optam por esta atitude, que fazem esta escolha para a sua vida sexual. Esse não é o nosso objetivo, denegrir a imagem de ninguém, não, muito pelo contrário, nós amamos estas pessoas, mas de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, isto é pecado, e o pecado fere o Senhor. Nós precisamos de coragem para realmente nos posicionar contra o desfacelamento da família. Nós precisamos ter coragem para nos posicionar contra o aborto, contra essas práticas que ferem as doutrinas da palavra de Deus. Ferem as doutrinas da palavra de Deus. O diabo tem trabalhado de forma estratégica para amedrontar muitos crentes, para tentar tirar a nossa voz. Martin Luther King Jr., um grande ativista pela paz, pastor de igreja norte-americano, morreu assassinado, mas ele lutava pelos seus ideais como a defesa cristã da sociedade. Ele dizia o seguinte, uma frase dele que é magnífica, que me encanta. Martin Luther King Jr. disse o seguinte: o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Quantas pessoas boas têm se calado, têm se sentido retraídas por essas doutrinas de demônios que têm surgido nos nossos dias e até dentro da igreja. E as pessoas têm se conformado, têm ficado caladas, têm deixado para lá. Não, Deus nos chamou para nos posicionar, para ter coragem de nos posicionar com respeito à dignidade humana, com respeito às pessoas, com respeito às escolhas que as pessoas fazem, porém, sobretudo, com a verdade da palavra de Deus em voga e com um posicionamento cristão para defender aquilo que é ético, de acordo com a doutrina da palavra de Deus, de acordo com o que a nossa fé realmente crê, acredita, e de acordo com, sobretudo, aquilo que a nossa Constituição Federal, a Carta Magna de cada cidadão brasileiro, a Constituição Federal nos garante a livre expressão de fé religiosa, com muito respeito a cada uma das pessoas, com muito respeito à dignidade da pessoa humana, mas, sobretudo, com toda a verdade que a nossa fé realmente vai abarcar, com toda a verdade que a palavra de Deus nos assevera. Quarto parágrafo deste primeiro ponto: sinais que precedem o arrebatamento da igreja, que nos indicam o arrebatamento iminente na vida da igreja. Qual é esse quarto sinal que o nosso comentarista nos coloca aqui? A perseguição aos crentes. Perseguição aos crentes. Eu sei que na nossa nação você pode falar, mas pastor, no Brasil nós vivemos um momento de grande paz. Eu sei. Mas sem dúvida nenhuma, nós temos algumas perseguições veladas. Quantos pastores são criticados
por falarem aquilo que pensa. Quantos movimentos estão por aí tentando nos colocar como pessoas que discriminam? Quantas pessoas que estão tentando calar a nossa voz de alguma forma? É uma perseguição velada. Sem dúvida nenhuma, nós vivemos um momento favorável aos direitos humanos na nossa nação. Sem dúvida nenhuma. Deus nos abençoou e nos direcionou dessa forma. Mas em muitas nações do mundo, os crentes estão sendo mortos, perseguidos. E outra coisa, nenhuma outra religião tem tantos fiéis mortos quanto o cristianismo. Ao longo da história do cristianismo, quantas pessoas que foram mortas, quantos fiéis que foram mortos. E este é um sinal que precede a volta de Jesus, um sinal na vida da igreja. Segundo ponto, sinais nos céus da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja. Jesus, o primeiro parágrafo vai falar sobre esses sinais nos céus, e o comentarista vai nos colocar que Jesus alertou que antes da vinda do Senhor haveriam vários sinais nos céus. Grandes terremotos, fomes, pestilências, coisas espantosas, grandes sinais nos céus. É lógico que esses grandes sinais nos céus, a Bíblia não deixa claro quais são esses grandes sinais nos céus. Fala-se muito nos nossos dias sobre a lua de sangue, essa lua avermelhada, vermelha, que surge aí de tempos em tempos. As pessoas estudam muito isso, mas o que nós precisamos entender, mais do que especular quais são esses sinais, mais do que criar esses sinais, nós precisamos entender que o Senhor nos disse que haveriam sinais nos céus, grandes sinais nos céus, haveriam esses sinais. Nós não devemos ficar especulando, muito menos ensinar sobre esses sinais que não são revelados na palavra de Deus. Porém, esses sinais estão acontecendo. Segundo parágrafo do segundo ponto, falando sobre esses sinais ainda nos céus da vinda de Cristo, Jesus fala de sinais e não de datas. É muito importante, eu já disse isso, já falei que durante todo esse trimestre, com certeza nós vamos tocar neste ponto novamente. Jesus fala de sinais, mas ele não fala de prefixação de datas. Esses sinais são um indicativo que a vinda de Cristo, que o arrebatamento da igreja é realmente iminente, tá ok? Então é muito perigoso, repito, o que eu já disse anteriormente. As pessoas que fazem uma análise do texto bíblico ou fazem uma leitura desses possíveis sinais, acreditando que poderão prefixar uma data. Jesus fala de sinais e não de datas. Terceiro ponto. O nosso terceiro ponto vai falar sobre guerras, conflitos e terremotos. Guerras e conflitos. Nunca houve ou nunca existiram tantas guerras como as guerras que surgiram no século XX. Parece que quanto mais o ser humano evolui, quanto mais globalizado ele fica, mais guerras ele faz. Há meses atrás, nós vivemos aí problemas sérios sobre os refugiados da Síria. Estavam fugindo para outros países por causa de guerras, por causa de conflitos. Guerreia-se em busca da paz. As pessoas dizem que estão buscando a paz, mas produzem guerras. Há uma intolerância em todas as áreas. O mundo muçulmano tem uma intolerância religiosa muito grande. E no geral, as pessoas estão se tornando cada vez mais intolerantes com as ideologias. Nós vimos agora esta semana reportagens que estão mostrando essa intolerância no mundo a cada dia, em todos os países. As nações estão se revoltando com guerras entre os povos pátrios, entre os povos irmãos. E essas guerras e esses conflitos estão nos alertando que a igreja vai ser arrebatada. Está prestes, está muito perto, é iminente. O arrebatamento da igreja, a volta de Cristo é iminente. Outro fator que nos demonstram
também essa iminência da volta de Jesus são os terremotos. Até no Brasil, que imaginava-se que nunca ocorreriam terremotos, já aconteceram tremores de terra. Lá no meu estado, nas nossas Minas Gerais, já aconteceram terremotos. Então, a própria terra, o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Romanos que a criação geme como se estivesse com dores de parto. E o que eu vejo nesse aspecto é que a criação parece que está gemendo cada vez mais. A terra está manifestando o seu anseio, o seu desejo pela restauração. Jesus está prestes a retornar para buscar a sua igreja. Num mundo tão globalizado como o mundo que nós vivemos, esses terremotos destroem, causam problemas sérios. Por que não falar também da fome? Por que não falar de pestilências que estão acontecendo? Fatos extremamente traumáticos. Nós vimos aí há tempos atrás, meses atrás, o problema que aconteceu lá no nosso estado, em Minas Gerais, perto da nossa capital, que é onde eu resido, lá em Mariana, aquela barreira de restos, de rejeitos, né, de mineração que estourou e que destruiu a vida de tantas pessoas. Reportagens que nos fizeram chorar, pessoas lamentando por perderem toda a sua história familiar, toda a sua vida, tudo aquilo que tem soterrado, está debaixo de lama, que prejudicou várias cidades, alcançou até o estado do Espírito Santo. Todas estas coisas são sinais da iminente volta de Jesus. Jesus está prestes a voltar para arrebatar a sua igreja. Na verdade, como o apóstolo Paulo nos afirma, e eu repito, toda a criação geme como se estivessem com dores de parto. E ele diz, e nós também, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos. É tempo, meus queridos, da igreja orar a Deus, pedindo ao Senhor que volte, que Ele venha depressa arrebatar a sua igreja. As coisas ficam cada vez mais difíceis. O mundo está cada vez mais intolerável e intolerante. As pessoas não têm mais paciência umas com as outras e este mundo está ficando intolerável porque está difícil de viver nesta terra. Mas nós temos uma esperança que Jesus Cristo virá para arrebatar a sua igreja, para tirar a sua igreja aqui da terra. Não porque nós estamos fugindo do sofrimento. É lógico que ninguém quer enfrentar o sofrimento, quer passar por sofrimento. Mas nós temos a convicção que diante de qualquer sofrimento, o Senhor Jesus pode guardar a sua igreja. Diante de qualquer sofrimento, o Senhor é capaz de guardar o seu povo. Mas nós cremos que Ele vai arrebatar a sua igreja. Nós cremos que nos momentos mais cruciais dessa terra, nos momentos de grande tribulação, a igreja não estará mais aqui. O Senhor já terá arrebatado o seu povo e este arrebatamento é iminente. Ou se ele acontecesse hoje mesmo, agora mesmo, Jesus viesse realmente nos arrancar dessa terra e nos arrebatar. Os sinais, então, meus queridos, prenunciam a volta de Jesus. E esses sinais estão se cumprindo a cada dia. A apostasia se evidencia no meio das igrejas evangélicas. A Bíblia está perdendo, não que a Bíblia deixe de ser referência, que ela perca a sua referência, mas a Bíblia está deixando de ser referência para a conduta de muita gente que se diz cristã, em todas as esferas da sociedade. A vida moral, a vida ética está se degenerando cada dia mais. Mas a igreja de Jesus, ela continua em oração, ela continua vigilante, ela é a coluna e a firmeza da verdade e ela guarda a plenitude da santificação do povo de Deus, que é o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Não se esqueça que isso esteja vivo na sua alma a cada dia. Jesus está prestes a arrebatar a sua igreja. Que você entenda que todos esses sinais não são para lhe amedrontar, não são para te deixar precavido de forma
pejorativa. Mas esses sinais, sem dúvida nenhuma, nos alertam e, sobretudo, devem ativar a nossa esperança para que nós entendamos a cada dia Jesus Cristo está prestes a arrebatar o seu povo. Aleluia! A igreja vai ser arrancada desta terra e nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares, felizes, vendo se consumar o projeto de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que a consciência desses sinais seja uma realidade na nossa vida, mas que, sobretudo, nós entendamos que Jesus vai arrebatar a sua igreja e tenhamos a convicção que nós fazemos parte dela. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba mais uma vez um abraço da Academia de Pregadores. Receba mais uma vez um abraço do pastor Anderson Silva. E o meu desejo é que Deus prospere a sua casa, prospere a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Academia de Pregadores, em busca da construção do conhecimento bíblico e teológico sólido, fundamentado na palavra de Deus, a fim de transformar vidas pelo ensino verdadeiro. Que Deus te abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus.